Muita gente veio me perguntar no privado, que legal, tu vai dizer 10 passos sobre alfabetização. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com coisas dentro de uma caixinha. As pessoas estão acostumadas a receber um autista e saber, ai meu Deus, qual é o protocolo que eu vou seguir? Aí tá lá, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. E aí a gente tem que entender que tanto os autistas como qualquer outra criança é um ser humano. E como ser humano, cada ser humano tem sua especificidade. Não adianta eu querer dizer 10 passos para o autismo, porque é assim que a internet vende, né, gente? É assim que a internet vende. 10 passos para o autismo. Como fazer seu filho falar em 30 dias? Eu já vi isso demais. Pílula Speak. É uma pílula que a criança vai tomar, custa não sei quanto lá nos Estados Unidos para a criança falar. Então, assim, a gente precisa parar com essa ideia comercial do autismo, né? Eu vejo muito, tem Instagrams aí com não sei quantos milhões, 1.000 seguidores que pregam isso. Assista nossos vídeos e aprenda a alfabetizar seu filho. Assista nossos vídeos e se livre do comportamento problema. É como se fosse uma mágica, um milagre. Siga o nosso tratamento que seu filho sai do espectro. É forte isso, né? Eu estou falando isso aqui porque é para um grupo de mães e eu como profissional, eu preciso alertar vocês em relação a isso. É um mercado, gente, é um mercado que está se tornando um mercado muito sujo. E a gente, como profissionais que seguem uma linha ética dentro do que é esperado e pensando nos nossos autistas, nós temos que abrir os olhos, os ouvidos de vocês e escutem os autistas. Porque a gente vê eles dizendo tanto, tem hora que isso aí não dá para mim. Eu só vou pela via, eu gosto da via sensorial. A parte comportamental, para mim, não rola. Depende de cada indivíduo. Então, esse tema, os 10 passos para a alfabetização, foi super providencial. Eles querem ver, vai bombar, porque o povo gosta das coisas fáceis, né? O protocolo de alfabetização. Não existe. Quem vai me dizer como vai ser alfabetizado é a criança. Não existe. A gente pode até utilizar, principalmente eu como analista do comportamento, protocolos que já são comprovados cientificamente, mas quem vai me dizer se aquele protocolo serve é a criança, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deu certo, gente? Sim, sim, Carla. Tá. Vamos lá. Tá. Passar aqui um pouquinho para vocês. Não está querendo passar. Sou eu que passo ou é o pessoal que está aí? Eita, passou demais. Chega. Vamos lá. A gente vai falar de alfabetização baseada na ciência ABA. Como eu estudo a ciência ABA, então nada mais justo do que a gente falar sobre uma coisa que eu tenho propriedade. Eu sou psicopedagoga de formação e eu falo a vocês aonde eu vou, que eu passei muitos anos da minha vida trabalhando com ABA, mas não sabia que era ABA, tá? A gente sempre trabalhava com a questão do reforço, com a questão comportamental, mas quando eu comecei a estudar ABA, a fundo, foi um divisor de águas na minha vida profissional e na vida dos meus clientes, tá, gente? Quando eu comecei a entender esse perfil comportamental e entender que eu podia modificar a aprendizagem por uma veia natural, que é o comportamento, eu entendi bastante em relação a isso e minha prática profissional ficou muito melhor.
Carla, a terapia ABA é uma terapia extremamente cara. As mães podem se indagar, é extremamente cara, que muitas vezes a gente não tem condições. Mas, gente, terapia ABA, vocês podem fazer em casa. Se você não tem condições nenhuma de pagar um profissional, de pagar uma clínica, de pagar profissionais, tem condições de fazer, ajudar o filho de vocês a ser alfabetizado em casa, sim. E hoje eu vou demonstrar como vocês podem fazer isso, tá certo? Olha só, isso aqui é um depoimento de um autista, tá? Alguns barulhos me incomodam muito na sala de aula. Quando todos falam juntos, é difícil entender se eles estão alegres, se eles estão brigando, se tenho que permanecer sentado ou se é necessário sair da sala. Quando alguém me estende a mão, não sei o que ela quer. Se quer alguma coisa, eu acho que tem algum microfone ligado. Se quer alguma coisa, se quer a minha ajuda, se vai me ajudar a levantar. Agora, se você me diz exatamente o que está acontecendo e o que quer de mim, isso me alivia muito. Preciso de legenda, entende? Olha só, eu achei, é um depoimento, eu esqueci de colocar, é uma criança de 7 anos, então tem um desenvolvimento, né, bem legal, e ele fala em relação a isso, ele sente, então, ele está em sala de aula, ele está super nervoso, super sem entender, imagina, você com a questão sensorial do autismo, junto com comportamentos inadequados, e aquele barulheiro, às vezes Carlos, fico imaginando as professoras, dentro de uma sala de aula com 30 alunos, e aquela zoadeira, cada um perguntando, tia, vocês imaginam para os nossos autistas que têm uma percepção sensorial aguçada, o quanto aquele ambiente é um bombardeio de informações. Então, é bem complicado. Então, se a gente não faz uma estruturação legal, a coisa não acontece. E aí, eu vou falar com vocês uma coisa. Eu já vi muito terapeuta, muito, e pais também, tá, gente? A criança não fala, criança não verbal, vamos lá, criança de 3 aninhos, 4 aninhos, 3 aninhos, a criança não fala nada, e aí eu pego os terapeutas ensinando para a criança vogais, números. A criança muitas vezes nem senta, ela não tem contato visual, ela não olha, e as pessoas estão ensinando o quê? Letras, números, cores. Gente, para crianças que não falam, a gente precisa ensinar pré-requisitos. A gente precisa ensinar que ela olhe para você, que ela se atente ao nome, que ela sente. São os chamados pré-requisitos. Então, eu acho engraçadíssimo quando muitas vezes a gente vai supervisionar algumas terapias, ou mesmo quando a gente vai fazer uma avaliação com os pais, faz um home care, né? Faz a visita na casa dos pais para saber como é que está aquela criança. Aí a gente fala, ô pai, brinca um pouquinho com a criança. É automático, gente. É o pai, que letra é essa? Que número é esse? E os nossos brinquedos, né, muito infantis, eles já também nos reforçam a trabalhar isso, porque a maioria desses brinquedos para bebês já vem número, já vem letra, né? Então, Carla, o que é que a gente tem que trabalhar com esses bebês? Som de animais, gente, as onomatopeias, a gente tem que trabalhar pré-requisitos, a gente tem que trabalhar ele responder o nome, ele olhar para a gente direitinho. Fulano, vamos, Miguel, e ele olhar para a gente, atentar, sentar-se. Depois a gente começa com essa questão pedagógica em si. Eu vejo muito hoje que a gente tenta atropelar o caminho. Aí, quando a gente tenta atropelar o caminho, o que é que acontece? Nossos meninos se estressam. E aí o pessoal vem com a ideia, ele é preguiçoso. Ele não quer falar. Ele não quer estudar. Ele não gosta, não
Deixa eu ver aqui, tem gente falando no chat. Ah, sim, gente, olha só, eu gosto muito que as pessoas interajam, tá? Tanto pelo chat, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem pedir para a gente parar e falar, tá? Eu não gosto de Mas que é a dar mesma mulher de ontem, é? conversa sozinha, não, tá? É tudo junto e misturado. Então, assim, a gente, a gente precisa entender, não é? Para a gente colocar em prática. Então, o processo de alfabetização sem pré-requisitos não é processo de alfabetização. É tentar, vou falar aqui uma palavra bem chula, enfiar goela abaixo conteúdos pedagógicos dos nossos autistas. Não existe. Então, se você for para uma psicopedagoga, se você for para uma pedagoga, para uma escola que já comece ensinando essa criança o beabá, como diz minha avó, está errado. A gente precisa entender essa criança. A gente precisa trabalhar isso aqui, ó, que a gente está conversando. Trabalhar os pré-requisitos alfabéticos, tá? Não, hoje tá ruim, não tá passando não, isso não. Tá. E quais seriam esses pré-requisitos alfabéticos, tá? Olha só, para eu aprender, me alfabetizar, né? Para eu aprender qualquer coisa, seja em ambiente escolar, ou sejam vocês, mamães, tentando em casa, a gente precisa ter habilidades. Quais são essas habilidades? Olha só, manter sentado pelo menos 15 minutos, pelo menos, viu? Tem criança autista que a gente ensina eles ficarem sentados no mínimo um minuto, porque eles têm uma inquietude motora tão grande que muitas vezes a gente não consegue que ele fique sentado um minuto. Aí você vê essa dificuldade, uma criança que não consegue ficar sentada um minuto, mas a terapeuta ou a mãe está correndo atrás dele e perguntando: que letra é essa? Oi, que número é esse? E a criança nem senta, a criança não sabe nem onde está. E as pessoas tentando insistir na parte pedagógica, ok? Responder o chamado pelo nome, olhar para a pessoa que está solicitando sua atenção, compreender instruções verbais simples, de maneira direta e indireta, senta, levanta, toca aqui. Isso tudo são pré-requisitos alfabéticos. Se a criança não tiver isso, a Carla tá falando besteira. Essa Carla tá falando uma besteira grande, porque meu filho não senta, não responde ao chamado pelo nome, só que ele diz todas as letras do alfabeto, fala todos os números em português e em inglês. É engraçado, né, gente? Ele fala de uma forma sequenciada. Para ele, aquilo não tem valor de aprendizagem nenhuma. Ele só está falando. Ele olha o número e fala 1, 2, 3. Ele entra no elevador e faz 1, 2, 3. Isso provavelmente pode ser um interesse restrito da criança, que é um dos comportamentos autísticos. Então, não é porque ele está alfabetizado. Não. Tem crianças que chegam na clínica, mas ele já sabe o alfabeto inteiro, Carla, todo. Os pais falam. Aí a gente apresenta o abecedário, né, da forma comum. A, B, C, D. Aí se a gente embaralhar e perguntar que letra é essa e for um D, por exemplo, ele não sabe. Porque ele está acostumado com a sequenciação do alfabeto. Então, entendem que não existe passo para a alfabetização? A gente precisa trabalhar, não existe método para avaliação como vendem aí na internet. É tudo mentira. Existe a gente olhar para a criança como ela merece, né? Lembra da nossa última palestra? Nas suas habilidades e nas suas potencialidades. Compreender instruções verbais simples, de maneira direta e indireta. Direta, a instrução é dada especificamente para aluno, e indireta é quando é dado. Você está em casa, como a instrução direta em casa, Carla. Não estamos em ambiente escolar, ninguém está indo para a escola, pandemia, como é?
você falar, Miguel, senta para a mamãe. Ou então você lá da cozinha, ele tá com o irmão lá, ele faz, Miguel, vem aqui. Instrução indireta. E Miguel tem que ir onde você tá. Entende que esse comportamento ele vai ser generalizado lá na escola, mas a gente precisa trabalhar dentro do ambiente doméstico. Vocês precisam, como pais, tentar trabalhar esses comportamentos, tá? Comunicação vocal, ele tem que se comunicar vocalmente, ou por figura para o uso do banheiro e beber água. Carla, meu filho não fala nada em casa, nada, nada. É um desespero aqui em casa, eu não consigo. Minha gente, o que é que difere o ser humano dos outros animais? Eu vou querer que vocês abram o microfone e me respondam. O que é que nos difere dos outros animais? A principal chave. O que é que nos difere? Nós pensamos antes de agir, eles não. Falamos, né? Falamos. Nós falamos. Muito bem aí, quem falou? Pois o Sara. Ana fala. Pronto. Nós falamos. Então, o que nos difere dos outros animais é que nós falamos. E aí você imagina a dificuldade do indivíduo com autismo de não se comunicar. Isso. De não conseguir nos dizer o que ele quer. E quando ele não consegue dizer o que ele quer, fazer o que ele quer, o que é que acontece? Ele entra em crise, velho. Porque tu imagina a gente desesperado. Vamos. Muitas vezes a gente se coloca, eu como terapeuta, quando eu estou programando intervenção para uma criança, eu tento muito me colocar no lugar dela. Eu juro a vocês que às vezes eu chego até a fechar os olhos. E, meu Deus, se eu fosse essa criança, o que é que eu faria? Então, tu imagina, tu morrendo de sede, tem um lugar bem quente, morrendo de sede, você chega, vamos estar no deserto, aí chega numa casa, assim, no meio do nada, e você não consegue pedir água. Você está com sede, no meio do deserto lá. Você não consegue. Imagina o desespero. A gente não vai variar comportamentos, a gente não consegue falar, a gente vai fazer o quê? Para conseguir aquela água. A gente vai tentar gritar, morrendo de sede. A gente vai tentar bater. A gente vai se jogar no chão. Pelo amor de Deus, eu preciso de água, eu vou morrer, mesmo sem falar, mas só com comportamento. Vai tentar se comunicar de alguma forma. Tentar se comunicar de alguma forma. Isso acontece com os nossos meninos e meninas ou não? Sim. Sim. Sim, acontece muito. Demais. E aí, o que muitas vezes, aí é isso que a gente estava conversando até no treinamento ontem, muitas vezes a gente faz assim, coloca em extinção, porque ele está birrando. Difícil isso, né? E ele, Carla, às vezes, e quando uma pergunta... Só está querendo comunicar. E quando a criança... E quando a criança acaba que, assim, ela tem esse processo mais demorado, porque, de acordo com a Fono, a criança tem aquisição da fala total aos 7 anos, né? Teoricamente. Teoricamente. Aí, isso, vamos na teoria, que é linda. Vamos lá. Aí ela tem uma dificuldade muito grande na fala, você percebe que desde criança, porque querendo ou não, a gente compara, né, um filho do outro, compara... Sim. Usa comparação. Não deveríamos, mas fazemos. Aí você começa a trabalhar isso, aí ela aponta, aí ao invés, assim, que a grande maioria, nós, é normal de mãe, para andar mais rápido, fala, você quer água? Então toma. Aí teria que fazer trabalhar isso, né? O que você quer? Como é que é o nome? Fala, repete, para poder ficar induzindo ela a falar, pelo menos assim, balbuciar algo semelhante, né? Do que ela deseja. Ariane, eu vou te fazer só uma pergunta. Você trabalha com quem? Diga aí a mim. Sou pedagoga. Você é pedagoga. Você dá aulas, é isso? Professora? Isso.
Tá, Isso, eu trabalho na área de inclusão. certo. Você trabalha primeiro, porque você gosta do que você faz. Porque a gente que trabalha com atipia e com inclusão é porque a gente ama o que a gente faz. Tem esse problema. Né? Exatamente. Que assim, a gente pode ir ganhar R$ 0, mas a gente tá lá, porque a gente gosta bastante do que a gente faz. Mas É. existe o reforço. Mas, por exemplo, se Uhum. você pudesse estar em casa, fazendo o que você gosta, não tivesse que se deslocar e também receber seu salário por mês. Se você não tivesse que fazer esse esforço. Não tem graça. Pelo menos para mim não teria graça. Mas, por exemplo, vamos supor, vamos pensar, vou dar outro exemplo, porque pensar com o pessoal de inclusão é fogo, porque a gente é fogo, a gente trabalha por qualquer 2 tons. Deixa eu ver aqui, que é amor. Que todo mundo fala assim, não acredito que você está fazendo isso. Eu tô, o que tem? Mas vamos lá, vamos pensar assim, a gente precisa do dinheiro para sobreviver, né? Fato. Uhum. Vamos lá, a gente precisa ser remunerado para sobreviver. Então, vamos supor que um dia você começa a chorar em casa e cada vez que você chora, cai uma nota de 100 no seu bolso, aí nas suas pernas. Você chora Isso. e cai os R$ 100. Aí, você vai fazer outra coisa? Não. Você vai passar o dia chorando, Ariane. Você vai passar o dia chorando para essas notas de 100 cair. Então, é mais ou menos o que acontece com nossas crianças. A gente não dá oportunidade de fala a elas. Então, eita, ela está com sede. Não, é hora de ir para o banheiro. Não, você que é mãe, você entende. Mas o mundo não vai entender. Então, às vezes, o menino faz assim, eita, é sede, ele está com sede, viu, Carla? Dê água a ele. Só você que entende que ele está com sede. Eu não vou saber, se ele estiver sozinho na minha casa, eu não vou saber nunca. Então, a gente deixa de dar oportunidades de linguagem, porque muitas vezes a gente faz o quê? Protege. Coloca na bolha. Mas, assim, o meu caso, particularmente, é com a minha menina mais nova, que teve essa comparação, porque ela demorou demais para falar. Ela veio começar a falar realmente algumas palavras entendíveis quando ela entrou no CMEI de 4 para 5 anos. E aí veio as musiquinhas, e isso ela tinha contato com a minha outra menina mais velha, com adultos, com as minhas outras sobrinhas, e não saía nada. Uma palavra para ela significava, assim, 1000 coisas. Aí eu ficava, gente, mas não tá normal, mas vamos com calma, né? Talvez é paranoia minha, porque querendo ou não, a gente fica... Eu, pelo menos, fico desse jeito. Não, vamos analisar primeiro para a gente poder ter um parecer. Aí eu ficava esforçando com ela, fazendo ela se esforçar para falar as palavras. Ela pedia, aí eu sempre estimulava ela a falar correto, até que ela ficava brava, porque tentava, não conseguia, né? A nota de R$ 100 não caía, aí ela ficava brava comigo. Mas normalmente, assim, para mim já é natural. No que eu vejo falar algo errado, no que eu não entendo o que está falando, tanto ela quanto as minhas crianças que eu trabalho especial, eu já tenho o hábito, tipo assim, não, peraí, fala devagarzinho e repete devagarzinho para eu poder entender. Aí eu compreendo, aí eu vou e repito o certo para que ela possa repetir também. Ariane, deixa eu te explicar. Para a criança autista, isso aí que você faz já é uma demanda, e uma demanda muito grande. Então, por isso que quando você diz assim, Carla, eu falo e peço para ela falar direitinho. Quando você pede para falar direitinho, ela já está aborrecida como sua filha ficava. Ela já não queria mais, ela saía de perto, porque é um esforço muito grande para uma criança que não fala. Você está dando uma demanda, fala isso para mim. Aí ela tenta falar alguma coisa para se livrar e você diz, não entendi. Você está entendendo o tempo de custo de resposta para essa criança? Uhum. Por isso que ela se estressa. Por isso que cada vez mais, tipo, a fala vai se tornando aversiva. Porque eu não consigo emitir aquilo e as pessoas estão o tempo todo me cobrando aquilo. Então, é muito mais fácil a gente falar de uma comunicação alternativa. É muito mais fácil, se você quer dizer, você quer água, você apresentar uma figurinha da água
e uma figurinha do chocolate. Você quer o quê, filha? Água ou chocolate? Ela vai lá, água. Olha que massa. A gente deu possibilidade à criança de comunicar, a gente deu um input cerebral também para a criança, dela se comunicar sem birrar. E ela olha para você, caramba, ela não entendeu, eu quero água. Então, quando a gente começa com esses suportes visuais na comunicação da criança, é importantíssimo. Eu não falo nem de, assim, exclusivo do PECS, né? Que o pessoal fala muito PECS, PECS, PECS. Às vezes, a mãe não tem nem tempo de mandar construir uma pasta PECS, minha gente. Então, vamos simplificar a vida. Vamos imprimir umas figurinhas aí da internet. O que é que você quer? Mostra no celular. Carla, não tenho impressora. Pega o celular e mostra. Ó, você quer o quê, minha filha? É isso aqui, o que é que... Para ela apontar. Então, a gente tem que ensinar alguma comunicação para essa criança antes de pedir as outras coisas. Ok? Vamos lá. Aqui também tem, ó, comunicação vocal por figura, vocal ou por figura para o uso do banheiro e beber água. Imitar ações. Olha o tanto de pré-requisitos que a gente precisa para um processo de alfabetização, tá, gente? Identificar figuras, porque as letras nada mais são do que simbologias, né? Figuras. Parear figuras, juntar figuras iguais e semelhantes. É muito pré-requisito, né? E aí eu me pergunto, porque várias vezes que a gente vê alguns profissionais trabalhando, eles não começam por esses pré-requisitos. Eles estão lá ensinando, eles estão começando lá no final, a apresentar letras, a apresentar números. Deixa eu abrir aqui que o chat está bombando. Deixa eu abrir aqui. Tá falando que os pais às vezes cobram, tem um terapeuta falando que os pais cobram muito quando estamos no início do processo e parece que não entra nem a sequenciação, tantos números no alfabeto. Uma criança normal, não entendi, gente, esse daqui, quem colocou isso aqui, eu não entendi, que não terminou. Quem colocou aqui, ó, papagaio também fala. O que nos difere dos outros animais é que somos seres racionais e temos inteligência, vontade e sensibilidade. Os demais animais são irracionais, porque só têm instintos. Mas aí a gente vai falar uma coisa. Eles falam, mas eles não se comunicam. O papagaio, ele pode repetir o que a gente fala. Mas o papagaio, ele não vai pedir para você, vamos ali passear, vamos bater um papo legal, certo? O que difere realmente é essa questão da nossa comunicação, tá? A gente se comunica o tempo todo. O que é que eu estou fazendo aqui com vocês agora? Eu estou comunicando, eu estou falando com vocês, né? Tem alguém me escutando e eu estou falando, né? O papagaio não se comunica. Ele não diz, vem aqui me dar um pouquinho de comida que eu estou com fome. Essa questão da diferenciação, tá? Existe o jeito de falar e se comunicar, as pessoas confundem muito, a criança pode identificar exatamente, não sabe pedir um copo d'água. O meu menino é autista, 10 anos, não verbal, eu e minha esposa só entendemos ele pelos cacuetes, tais como acordei, está um pouco frustrado, feliz. Protocolos surtiam algum efeito de melhora, terapia de Floor Time e o Honey, também gosto muito do Honey, tá, gente? Comunicação alternativa ajuda muito. Isso mesmo, são nos redes sociais. Exatamente, Florencio. Eu acho que, assim, se você, nessa questão da comunicação, se a gente começar a trabalhar a comunicação alternativa, rotinas visuais, pistas visuais, isso ajuda muito na comunicação, muito, muito mesmo. Mesmo se você entende seu filho pelos cacuetes, mas se a gente começar a fazer essas rotinas visuais, pistas visuais, garanto que isso vai ajudar bastante, porque a gente nem fala dos autistas, nós somos seres visuais também. Se a gente se perder, se a gente vai para um aeroporto, por exemplo, e não
não conhece aquele lugar, por mais que tenham 1000 balcões de informação, a gente vai procurar as placas, a gente vai procurar o embarque, o desembarque, a gente vai procurar a plaquinha de desembarque, vai procurar o aviãozinho para cima, o aviãozinho para baixo, a gente vai procurar a figurinha da lanchonete, se a gente tiver com fome, a figurinha do banheiro, se a gente quiser ir ao banheiro. Então, nosso cérebro já é assim. E os nossos meninos e meninas precisam muito desse suporte. Tá joia? Deixa eu passar aqui. Como a gente tinha conversado lá na nossa outra palestra, quem acompanhou, a gente falou muito sobre as habilidades e potencialidades que vão chegar na aprendizagem, certo, gente? Por quê? Porque muitas vezes a gente quer que nossos filhos, que os nossos clientes, eles aprendam da forma que a gente programa. E não é assim. Eles precisam, a gente precisa, lembra da nossa última palestra, a gente falou muito sobre esse tipo de avaliação, avaliar a habilidade dele, avaliar a potencialidade dele, para a gente passar um plano de aprendizagem, certo? Olha só, por isso que eu digo que a gente tem que pensar nas habilidades e potencialidades. Por quê? O interesse restrito, por exemplo, pode ser um grande aliado no processo de alfabetização, para manter o interesse e a motivação. Aí, normalmente, o que é que as pessoas fazem? Vamos supor que o interesse restrito do meu cliente são dinossauros. Ele gosta muito de dinossauro. Ou, vamos lá, jogo de futebol, ok? Eu tenho uma gama de clientes e, assim, os interesses restritos são muito diversos, né? Cada um tem o seu. E aí, como a gente também, nós somos cheios de interesses restritos. Eu não costumo comparar a atipia. E aí, esse interesse restrito, normalmente, ele é tirado, ele é colocado de lado. Ah, o menino gosta muito de dinossauro, só fala dinossauro, só quer dinossauro, só quer o brinquedo do dinossauro. Aí as pessoas fazem o quê? Retiram isso. Ai, vamos tirar, porque senão vai virar uma estereotipia. Vocês já escutaram isso? Já escutaram isso, gente? Vai piorar a estereotipia dele, porque ele só quer saber de dinossauro, só quer saber de dinossauro. Deixa eu ver aqui no chat. Pessoal, eu escutei muito, já fiz várias atividades com Pokémon e Mario para conseguir que o meu cliente aprendesse. Olha aí, que legal. E aí, o pessoal sempre retira, ambiente vai ficar estereotipia. Que nada. Se você colocar o dinossauro para a criança pintar, se você colocar o dinossauro para ele sentar, o dinossauro, ele começa com que letra? Minha gente, no processo de alfabetização, isso vai ajudar absurdamente o processo de alfabetização de uma criança autista. Então, entende que não existe 10 passos para a alfabetização, como é nosso tema. A gente precisa entender aquela criança, justamente porque o autismo é um espectro. Então, como é um espectro, é totalmente diferente, eu digo, não é nem diferente, é totalmente diferente do outro. Um aprende de uma forma, o outro aprende de outra forma, completamente diferente. Então, a gente precisa entender até isso aqui, até o que é o interesse restrito e a motivação dessa criança, que pode ser o dinossauro para um e pode ser o controle da TV para outro. E a gente precisa trabalhar isso, tá bom? A criança vai ter mais interesse, sabe de tudo sobre. É uma característica, saber de tudo sobre. Sobre dinossauros. Porque Sim. Todos os autistas que eu trabalho, que eu já tenho trabalhado, assim, eles pegam mais o dinossauro, sabe? De
tudo referente. Nome de todos, onde vive, o que come. Assim, eu até hoje não trabalhei com nenhum autista que não soubesse todas as características do dinossauro. Aí é Isso. característica... Sim, não é característica do autismo. Aí vai muito do que ele tem de interesse restrito. Não é uma característica do autismo, tipo, gostar de dinossauro. Não. É um interesse restrito. Os dinossauros são empolgantes porque eles, né, os meninos gostam muito de pesquisa, né, os meninos que já entendem, que já pesquisam na internet. Então, normalmente, eles gostam por ser um ser diferente, né, que não está no nosso meio social. Então, eles costumam realmente gostar bastante. E aí, no nosso processo de alfabetização, a gente pode utilizar isso a nosso favor, textos sobre dinossauros, trabalhar a motricidade da escrita sobre dinossauros. Então, não precisa a gente achar que a gente vai reforçar uma estereotipia. Isso é um mito que a gente precisa ser retirado. Aqui, assim, deixa eu ver aqui o que mais. A grande maioria dos autistas que eu conheço, sim, foi o que você falou. Uhum. Mas se o interesse restrito foi exatamente a estereotipia, tipo pegar objetos para girar, principalmente com cordas e linhas, aí aí entra na estereotipia, não entra no interesse restrito, porque o interesse restrito que a gente fala é o interesse por alguma coisa. Por exemplo, girar cordas, girar linhas, é uma estereotipia, mas a gente pode utilizar isso a nosso favor também. Ah, cara, porque isso é da operação motivacional. Teve um paciente nosso que ele pegava tudo dentro de casa, tipo todas as tampas, tudo, tapaué, tudo, panela, ele fazia isso. E a gente começou a utilizar isso como um reforço. Então, ele fazia tudo que ele fazia, a gente ajudava a girar. Aí o povo fazia, meu Deus do céu, eu não acredito, esse povo vai reforçar. A mãe já falou, minha gente, as outras terapeutas que a gente estava, pediu para a gente parar. Chegou um momento que ele não utilizava mais. Aquilo saciou de uma forma, a gente utilizou para tudo. Então, aquilo saciou de uma forma a criança, porque, por exemplo, ele fazia uma coisa legal, a gente ia lá e girava com ele. Eu acho que a Aline está aqui, a Aline é da nossa equipe, a Aline que estava com esse caso, e foi fantástico, porque é como se a criança tivesse saciado daquele comportamento, ele girou tanto, e a gente não mais, ele estava não sendo mais punido por aquilo, porque ele estava toda vez que ele girava, a mãe, não pode, não pode, não pode, e chegou um momento que a gente foi lá e brincou com ele de girar. Então, a gente tem que observar assim, se for uma coisa que é motivação para ele, a gente tem que utilizar ao nosso favor. Nem que a gente pule corda e diga, quantas vezes a gente pulou? Tem que utilizar as ilhas de interesse ao nosso favor. Até para manter o aluno sentado, ensinar o minha vez, sua vez, facilita tendo esse objeto. Exato. Fale, por favor, do uso de eletrônicos no ambiente doméstico. Vou falar aqui. Para o processo de estímulo na comunicação e na alfabetização. Olha só, gente, em relação ao estímulo dos eletrônicos, eu, Carla, não sou a favor, tá? Eu pego muitas crianças autistas que chegam para a gente, que já estão acostumados com a tecnologia desde muito cedo, tem bebês de anamneses, que a gente pega bebês de 8 meses, que já têm acesso a tablet, celular, TV, e para a gente isso muito preocupante por conta da tela azul, que a gente já tem comprovação científica que destrói a questão neuronal, de aprendizagem. E aí, o que é que acontece? Eu já peguei algumas crianças que, por exemplo, têm 7 anos de idade, sabem mexer, abrir YouTube, fazer tudo no YouTube, mas se você der papel a ela, em vez de ela tentar escrever no lápis, em vez de ela tentar escrever, ela faz isso.
nos livros e nos papéis. Então, a gente precisa inserir escrita nessas crianças, a gente precisa inserir, e a gente precisa dizer que isso é legal, mesmo que a gente utilize o tablet como reforço, ó, desenha aqui, faz um risco, aí entrega o tablet, mas essa questão dessa estimulação total com os eletrônicos, os meninos hoje já nascem praticamente com um tablet e um celular na mão. Então, assim, um processo de alfabetização que requer tantos outros pré-requisitos, antes disso ser estabelecido, antes desse processo alfabético ser estabelecido, eu não concordo, tá? Como psicopedagoga, como analista do comportamento, a gente precisa dar possibilidades às nossas crianças. Que é justamente o que a gente tenta fazer com as nossas crianças, tá aí. Eu mostrei essa imagenzinha na nossa palestra passada, e é isso que a gente tenta. Muitas vezes os meninos têm interesses maravilhosos, que a gente podia trabalhar, ilhas de aprendizado massa, e a gente costuma o quê? Não, tira o dinossauro, tira o dinossauro, o jogo de futebol, e a gente acaba querendo recortar o acesso dos nossos meninos. Por exemplo, a gente tem Larissa aqui. Larissa, o interesse restrito, maravilhoso de Augusto é a pintura. Augusto é um artista. Você imagina se, quando Augusto quisesse tintas, pincéis, quisesse ir para a aula de artes, Larissa dissesse a ele assim, não, meu filho, você tem que estudar, você tem que aprender matemática primeiro, depois, imagina, a oportunidade que Larissa teria perdido, que é um dom maravilhoso, o dom de Augusto. Então, a gente precisa reforçar o que é motivador. Você vê, você pergunta a Augusto hoje, Augusto, eu achei a coisa mais linda no seu último vídeo, Larissa. Augusto, o que é que você é? O que é que você é? Ele fala, artista plástico. É uma coisa linda de se ver. Então, você imagina se essa mãe tivesse deixado de lado isso. Então, é isso, gente. Vamos deixar de recortar os interesses das nossas crianças para que se sobressaia os nossos interesses. Muitas vezes a gente quer que nosso filho aprenda o que a gente quer. Faça o que a gente quer. Interesse, Carla, ele tem um interesse restrito em mapas, né? Então, por exemplo, ele assiste a aula de matemática, de história, de português, qualquer aula com o tablet na mão, é um interesse restrito dele, olhando os mapas. Aí, outro dia, o professor fez uma conta lá e viu que ele estava com o tablet na mão e olhando as estradas, porque ele fica olhando como se fosse o GPS, os caminhos. Aí perguntou, Augusto, quantos pedágios tem de um lugar a tal? Achou que ele não ia saber, ele falou, tem tantos, no quilômetro tal tem tantos, mais o quilômetro tal tem tantos, e ele fez uma conta para o professor usando o tablet, usando ali o mapa. Então, às vezes, se um professor falar, está na aula de matemática, você não pode usar o mapa, ele não teria descoberto que o Augusto estava ali fazendo conta matemática. Exatamente, e a gente acaba perdendo a oportunidade. A família que perguntou se o que eu estou fazendo, que o que a gente fez no procedimento é tipo Sunrise. Não é tipo Sunrise, porque o Sunrise, ele vai mesmo da imitação da criança, né? A criança está girando aquele, né? Você senta lá do lado e gira. A gente utilizou como reforço dentro da análise aplicada do comportamento. Então, ele fazia uma coisa legal, a gente ia brincar da coisa legal que ele achava mais legal do mundo. E deu super certo, né? A gente pode citar 3 principais adaptações que a gente pode fazer, né? A forma de instruí-lo, ensinar o conteúdo de pequenas formas, de pequenos passos e de formas mais diretas. Carla, o que eu estou fazendo aqui? A gente vai para primeiro, a gente tem que trabalhar todos aqueles pré-requisitos. A criança está sentando, a criança está olhando,
Isso a gente pode conversar, né, Larissa? A gente pode ver, assim, até passos para novos encontros. Carla, como é que eu ensino a criança a sentar? Como é que eu ensino o meu filho a olhar? A gente pode até marcar das próximas vezes, porque como o nosso tempo é limitado, a gente tem que falar mais os objetivos que a gente trabalha dentro das terapias, tá? E o que é que vocês podem fazer em casa? Olha só, momento de pandemia, Carla, não consigo. O que é que a gente pode fazer de adaptações? Forma de instruí-lo, ensinar o conteúdo em pequenas formas. Olha só, normalmente a escola apresenta, vamos lá, vocês veem aí, vocês estão vendo direitinho, a escola apresenta esse tipo de atividade, né? Assim, então, coloquei um exemplo de uma atividade bem básica, que a maioria das escolas apresentam, principalmente nessa fase pré-alfabética, né? As escolas apresentam isso aí. Vocês olhem bem direitinho, né? Ó, copie o A. Circule a vogal A das palavras, né? Aqui, o número 2. O número 3, circule as figuras que começam com a vogal A, tá vendo? Bem característico, né, essas atividades. Aí vamos lá, e a gente vai apresentar em São Autista. É bem complexo. Agora, se a gente faz isso, melhora? Bastante, né, gente? Olha a quantidade de informações que a gente retirou. A quantidade de estímulos. Até para a gente, eu vou voltar de novo para vocês verem, viu? Ó, até para a gente, você olha assim e você fala, meu Deus, o que é mesmo? A gente vai prestar atenção, atentar à atividade. Então, se a gente começa a dar exemplos mais, Carla, e se for uma criança que realmente ainda está lá no início, diminui mais ainda. Porque o importante não é a quantidade de atividades, nem a quantidade que ele vai acertar, é a qualidade. Então, se ele consegue uma atividade como essa, para a gente é um ganho maravilhoso, porque as próximas vezes ele vai sempre melhorando. Mas se eu apresento aquela e quero porque quero que meu aluno ou meu filho responda daquela forma anterior, aí ele vai se frustrar. E no ABA a gente prega muito a aprendizagem sem erro. Então, a gente trabalha em cima da operação motivacional. Então, a gente gosta de fazer uma coisa que a gente está acertando. Quando a gente erra, a gente faz, meu Deus, como é que eu vou fazer isso agora? Preciso de ajuda. Mas se a gente está acertando, se a gente está fazendo uma atividade ou lendo um livro que a gente gosta, que tem operação motivacional, que a gente está conseguindo, a gente quer ir até o final. Então, é isso que a gente tem que fazer com os nossos autistas no processo de alfabetização. Não é mágica, é ciência atrelada ao respeito às potencialidades e habilidades que eles têm. Então, vamos lá, ó, aqui, ó. Aprendizagem sem erro, que é o que eu falei agora. Pensa o que quer ensinar, avalia o que o aluno já sabe, o aluno passa por um processo de aprendizagem por tentativa e erro. É isso que a gente vê o povo falando. Ah, eu vou apresentar isso aqui. Olha, será que ele sabe isso? Apresenta o A, e não sabe. Aí pega outra atividade, bota para a criança fazer. Ai, meu Deus, ele não sabe disso. Isso é o que acontece nas escolas no processo de alfabetização. Eu não estou falando de autistas, não, viu? Estou falando total, porque às vezes tem crianças que são fora da caixinha, que não aprendem da forma que as escolas apresentam, que eles também ficam perdidos, não sabem o que fazer, porque não passa por esse processo criterioso de avaliação, nem observa a criança como um ser único, como um ser que aprende, porque eu aprendo de um jeito, eu aprendo escrevendo. Se eu ler um livro e não escrever do lado, eu não consigo fixar. Tem gente que só lê uma vez e vai embora. Tem gente que estuda escutando música. Então, cada um de nós aprendemos de uma forma. E aí a gente vem com as ajudas, tá, gente? Que as mamães em casa podem ajudar.
Eu indico, principalmente para as crianças que estão nesse processo pré-alfabéticos, de vocês em casa trabalharem de forma lúdica, de forma gostosa. Então, a gente sempre inicia, Carla, ele nem pega no lápis, mas aí ele vai pegar no lápis e vai escrever a letra A. Não, pega no lápis com ele e tenta fazer garatujas. Sabe o que é garatujas? É riscar mesmo. Então, dá o papel para ele e deixa ele à vontade. Olha que legal, filho, o papel, o lápis. Depois que a gente trabalhou aqueles pré-requisitos lá, tá, gente? Colocou o lápis, deixa ele fazer as garatujas. Se ele não fizer, utiliza a ajuda física. Pega na mãozinha dele. Olha que lindo o que a gente está fazendo. Vamos fazer outro. Vamos riscar. E aí você transforma esse momento num momento lúdico, legal. Não é assim, não. Eu já vi várias mães, às vezes, fazendo. Filho, você tem que desenhar, filho. Vamos desenhar, tem que fazer assim. Não, gente. Vamos transformar isso numa questão motivacional. Vamos transformar a alfabetização numa coisa lúdica, gostosa, boa de se fazer, que os meninos queiram fazer aquilo, não que sejam obrigados, tá? E aí, a gente depois pode utilizar, ele já tá, agora isso, vou dizer, você no primeiro dia que você fez, que foi lá com as garatujas, aí no segundo dia você já quer que o menino faça independente? Não. Isso é um processo, tá? Fez as garatujas com a criança, no outro dia faz de novo, passa 2 dias, faz de novo. Insiste, gente, insiste, porque a gente consegue. E aí depois vocês vêm com a ajuda leve. Em vez de segurar a mãozinha dele toda, vocês vêm com ajuda leve. Isso serve para qualquer outra atividade que vocês queiram ensinar aos filhos de vocês. Inclusive, um pré-requisito muito importante para o processo de alfabetização é a motricidade. Então, se você quiser, ele não chuta a bola. Carla, meu filho não chuta bola. Eu queria ensinar ele a chutar bola. A gente começa ensinando assim, com ajuda física. A gente pega na perninha dele, joga a bola. No outro dia, de novo, filho, chuta a bola. Pega na perninha dele, chuta a bola. Na outra semana, ele já vai estar com mais interesse na bola. Aí você vem o quê? Só ajuda leve, só dá um promptzinho na perna dele, certo? Na outra semana, o que é que acontece? Vai, filho, chuta a bola. Pega o lápis. Pega o lápis, filho. E aí acontece a mágica da aprendizagem, mas isso precisa passar por uma insistência, paciência, não é de uma hora para outra, né? E aí chega na parte da nossa, que a gente gosta tanto, que é a parte independente, de você chuta a bola, risca aqui, filho, e ele vai lá sozinho, e risca. Então, isso não é mágica, gente. A gente fala aqui numa palestra, né, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Não é fácil, não é mágica, mas é possível. Com carinho, com amor, com dedicação, com paciência, a gente consegue, porque a gente tem vários casos de sucesso, vários, pelo Brasil todo, e a gente sabe, pelo Brasil e pelo mundo, que quanto mais a gente insiste, quanto mais a gente tem paciência, mais as coisas acontecem. Deixa eu olhar aqui o chat. Eu já usei figuras relacionadas à personagem infantil que a criança gostava para obter erros em programas estruturados. Deu super certo. O interesse para mim, para a pintura, é muito lindo quando a criança começa as paredes da casa, aí os pais já brigam, vai acabar as paredes e tal, mas só entregar as folhas em papel em branco, isso. Aquilo que a criança não aproveita a oportunidade de estímulos. E isso, se você vê que ele está pintando as paredes, cola cartolina nas paredes, gente. Entrega papel e lápis a ele. A gente não pode bloquear o que está sendo reforçador para as pessoas. Imagina, a gente está gostando de uma coisa e vê uma pessoa aí, para, isso não é bom para você. A gente precisa dar oportunidades que essas ilhas de inteligência sejam reforçadas.
Voltamos ao ponto inicial. Interesse restrito, exatamente. Como é isso? Isso não é uma coisa legal, ele tem baixa cognição. Não necessariamente ele tem baixa cognição. Isso aí, Florencio, a gente precisa avaliar o teu filho, tá? Porque, assim, a gente precisa diferenciar essa questão de estereotipia, se ele faz por atenção, qual é a função desse comportamento. Não é uma coisa tão fácil de eu te dizer, eu até te coloco à disposição de você pegar meu contato, meu e-mail, me mandar vídeos para que eu possa ajudar vocês mais a fundo. Mas, assim, só nesse papo que a gente está tendo aqui, sem características específicas, sem saber o que acontece antes desse comportamento, o que acontece durante, o que acontece depois, eu, como analista comportamental, não consigo te ajudar aqui agora, mas eu consigo te dar um help, se você enviar vídeos para mim, para a gente analisar direitinho e juntos chegar aí e saber qual é a função desse comportamento dele, né? Se é uma estereotipia, se é um comportamento de atenção, aí a gente conversa, tá certo? Muitas mães... a letra bastão, né? Isso, gente, é muito cobrado, né? Essa letra cursiva, letra bastão. Mas aí, para mim, não faz a menor diferença, porque toda a letra que a gente utiliza no dia a dia é a letra bastão. Então, se a criança tem dificuldade para passar para a letra cursiva, não pira com isso, cara. Não vamos colocar isso como uma barreira de aprendizagem. Fala para a escola que ele vai continuar com a letra bastão e vai escrever com letra bastão porque é aquele entendeu, aquele quis, tá bom? As crianças se as crianças típicas reclamam, eu fixei um tempo papel pardo, várias folhas para mês para que minhas filhas pintarem até enjoar. Mas lógico, pintou um pouco fora. Deixa eu ver aqui. Pintou um pouco fora de onde devia, mas quem nunca, né? Isso é ser criança. Pois é, a gente precisa dar uma oportunização às nossas crianças de aprenderem, de saírem desses tablets, desses celulares, desse YouTube, porque elas precisam vivenciar a aprendizagem real. Elas precisam ter socialização, elas precisam viver. Hoje está difícil, né, gente? A gente colocar essa questão da socialização pela pandemia, mas a gente deve oportunizar isso, nem que seja com nós mesmos, como pais, a gente não tem ninguém ali naquele parque, eu vou naquele parque com meu filho de alguma forma, ele precisa entender o mundo ao seu redor. Eu tenho uma tia que tem um sítio lá no interior, tem galinha, tem pinto, tem pato, eu vou mostrar ao meu filho isso, eu vou fazer ele vivenciar, ele sair dessas telas e ir para o concreto, né? Pronto, eu acho que eu já li tudo aqui do chat. E aí a gente chega na parte da operação motivacional, tá, gente? Eu preciso ter essa operação motivacional. Nós trabalhamos, vivemos, temos filhos, temos nossas vidas por conta das nossas operações motivacionais. Aquilo me motiva a... É tanto que quando aquilo não lhe motiva, quando você não tem paixão pelo que você faz, você vive reclamando da vida. Você vive dizendo, ai, meu Deus, eu não queria esse emprego. Ai, meu Deus, eu não queria esse casamento. Ai, meu Deus, você reclama de tudo. Por quê? Porque você não tem operação motivacional para o que está acontecendo na sua vida. Seus planos eram totalmente outros. E aí, nós, como terapeutas, como pais, a gente tem que ficar muito ligado nisso para a gente não frustrar nossas crianças. Então, se a operação motivacional, se o que ele mais gosta de fazer na vida é estudar os dinossauros, meu amigo, vamos reforçar, porque ele vai ser o melhor paleontólogo que existe. Então, vamos reforçar isso aí. A gente precisa procurar essas ilhas de desenvolvimento. Carla, mas eu não sei qual ilha de desenvolvimento do seu filho. Ele vai lhe mostrar.
Vai lhe mostrar, porque quando você começa a trabalhar, ele vai, com certeza, apresentar ilhas de interesse, e vocês vão conseguir trabalhar isso, principalmente se vocês tiverem o apoio de bons profissionais. Olha só, Carla, como é que eu posso fazer que a alfabetização se torne prazeroso, se torne uma operação motivacional? Conectar a leitura à rotina. Muitas vezes a gente cobra muito dos nossos filhos. Eu não costumo fazer isso, diferenciação de crianças típicas e atípicas. Mas, por exemplo, na sua casa, vocês têm rotina de leitura? Vocês leem na frente dos filhos de vocês? Vocês leem historinhas para eles dormirem? Ah, Carla, meu filho é autista. Meu filho não entende isso, não. Quem foi que disse a você isso? Conecta a leitura à rotina. Se teu filho tem ilha de interesse do dinossauro, compra revistinhas e livrinhos do dinossauro e conta as histórias para ele. Apresente temas de interesse da criança. Não adianta ele gostar de dinossauro e você querer ler Chapeuzinho Vermelho, gente. Não adianta. Isso é para qualquer criança. Procure elementos que gerem identificação. Ele se identifica com os dinossauros, ele gosta dos dinossauros. Tá? Ensine um novo conceito por vez. Então, se você está ensinando a ação, você diz, o dinossauro correu, agora ele caiu. Vamos ensinar, traz para o dia a dia como é isso, como é correr, como é cair. Estimula diferentes sentidos. Você pode ir lá fora, na grama, na sua casa, ou no parque, ou em algum lugar, e mostrar como é a grama. Gente, o processo de alfabetização é um processo muito lindo, porque a criança precisa vivenciar. E tem algumas escolas que eu visito, que eu fico maravilhada, assim, eu fico assim, olhando para as professoras e, tipo, apaixonadas por elas, porque as professoras, quando elas estão nesse processo, boas professoras, quando elas estão nesse processo de alfabetização, elas vão apresentar o abacaxi, né? Vamos lá, começa com A. E a professora compra abacaxi antes de ir para a escola e prepara aquele abacaxi para as crianças verem e descasca aquele abacaxi. Isso chama-se aprendizagem significativa. Eu estou falando do abacaxi, mas eu estou mostrando o abacaxi à criança. Ela vai conseguir provar o abacaxi. E isso a gente precisa fazer com nossas crianças também. Que eu não consigo diferenciar. Crianças típicas e crianças atípicas. Essas orientações que eu estou dando a vocês, não tem como diferenciar. A gente precisa fazer isso no processo de alfabetização para toda e qualquer criança. Porque a aprendizagem ela tem que ser significativa. Estimula diferentes sentidos. O olfato, o paladar. Então, prova, vai mostrar o que é o abacaxi, prova o abacaxi, cheira o abacaxi, pega no abacaxi. Tá, gente? Isso é importante demais nesse processo, tá? Sim, uma coisa que eu vou falar a vocês. Ensine novo conceito. Procure elementos. Tem algumas coisas aqui que eu vejo que as pessoas falam assim, eu estou vendo alguns terapeutas ensinando, aí vamos lá, né? Vamos para o processo de categorização, de nomeação. Aí, quando eu faço supervisões, aí tem uma figura de um dromedário, para a criança dizer, o que é isso? Dromedário. Onde a criança vai ver um dromedário? Né? Onde é que isso vai ser significativo para ela? Apresenta animais que é do dia a dia dele, que ele vai ter contato, que vai ser significativo, tá? Então, tem que ter aí, gente, a gente precisa, e vocês pais, que eu vejo que aqui também a maioria é pais, a gente tem que estar muito ligado nisso, porque às vezes a gente está numa terapia que a gente está perdendo tempo, né? Alguém falou? Ou só foi o microfone mesmo que... Protagonismo de crianças com autismo na leitura. Vocês já viram aqueles livros personalizados? Muitas vezes você coloca a criança como fazendo parte daquele estímulo.
É maravilhoso, gente. Maravilhoso. Eles se engajam, eles gostam. E, por exemplo, o Arthur foi com o dinossauro. Pronto. Coloca a fotinho dele lá em cima do dinossauro. Tentem. Só eu digo uma coisa a vocês. Só tentem isso, porque eles se sentem parte daquilo. Ele fala: caramba, que massa. Carla, ele não lê, ele não fala nada. Façam. Todos os dias leiam com eles, para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Cadê? Carla, depois fala exemplos do que podemos fazer em horas livres de terapia, quando acabam os programas e ainda temos bastante tempo. Continua na operação motivacional ou muda um pouquinho o foco? Eu continuo na operação motivacional, só que aí você vai ter que ser... eu acho que, por falar desse jeito, ou é terapeuta ou é uma mãe muito participativa. Então, aí você continua na operação motivacional, mas aí você tem que ser... ter muita... como é que chama, meu Deus? Perdi a palavra agora. Você tem que fazer diversas coisas. Então, você tem que fazer um circuito psicomotor, por exemplo, para ele falar, vamos supor, vamos continuar no dinossauro, né? Vamos continuar no meu interesse restrito aqui. Então, você pode fazer um circuito motor, apresentar uma foto do dinossauro e perguntar: que dinossauro é esse? E aí a mágica acontece, porque aquilo está sendo motivador para ele, ele vai querer fazer aquilo. E qualquer atividade que você colocar, até com demandas bem mais altas, ele vai pensar que é só uma brincadeira, porque normalmente os terapeutas afastam esse interesse dele, né? Então, você vai ser a cereja do bolo para a criança. Como realizar essa rotina de leitura? Tem muita esquiva, eu acho, né? Quis dizer, o pessoal quis dizer aqui. Mesmo, Carla, eu estou lendo para ele está correndo no quarto. Leiam. Porque a criança está processando, ela está escutando. Porque por mais que vocês ainda estejam trabalhando aqueles pré-requisitos, eu normalmente indico para que pais que vão começar com essa rotina de leitura, eles começam a gostar quando baixa a frequência comportamental. E o momento que qualquer criança mais baixa a frequência comportamental é que horas? Antes de dormir. Então, eu indico que, por exemplo, meia hora vocês deixem a criança sem ter acesso a eletrônicos, porque já vai baixando a frequência comportamental. Baixa a frequência comportamental, meia hora antes, vocês já não deixam ele assistir TV e tal, faz uma atividade, às vezes, motora, dá aquele banho na criança e, lê para a criança, porque aí você baixou a frequência comportamental, cansou um pouquinho a criança, estimulou a psicomotricidade e a atenção do cérebro, até um brincar de pega-pega dentro de casa. Você já estimulou o brincar e a questão da psicomotricidade. E aí você bota ele na caminha, ou ele correndo mesmo no quarto dele, e você está lá, lendo para ele. Isso faz toda a diferença. Aqui temos, parece que eu sou o único pai aqui da reunião. Olha aí, tá vendo? Eu acho que é, viu, Florence? Parabéns por isso. Aqui temos a rotina de leitura todo dia antes de dormir. Seja bem-vindo, papai. Para fazer bolo, mostramos os elementos que usaremos. Deixamos medir, colocar na batedeira, ligar. Isso aqui é um... ele vê o produto. Isso é muito bom, minha gente. Tem que vivenciar. A aprendizagem precisa ser significativa. Aí eu vejo, às vezes, muitos livros vêm, né, com essas receitas de bolo. Aí os professores só leem. Ou então a gente em casa, como pai, só lê, veio uma receita de bolo. Cadê? Vamos fazer o bolo. Vamos botar a mão na massa, vamos brincar, vamos socializar. Eu tenho certeza que todos que estão aqui devem ter lembranças de uma infância que a gente fez isso. Que a gente brincou, que a gente correu na chuva,
que a gente pisou descalço no chão. Então, eu acredito que a gente tem que voltar a dar essas oportunizações de aprendizado, que a gente meio que pulou porque a tecnologia nos engoliu. E a gente precisa fazer isso, tá bom, gente? E essa questão também, ó, da relação da família e escola é muito importante, porque muitas vezes o que é que a gente faz? A escola tem que alfabetizar meu filho. A professora tem que alfabetizar meu filho. O terapeuta tem que alfabetizar meu filho. Mas aqui, nessa nossa conversa, a gente entendeu que o processo de alfabetização perpassa por várias nuances, principalmente da participação da família. Eu digo muito, se as terapias, o processo de alfabetização, não existir a família como norte, não dá certo. Nós, profissionais, a gente é uma pequena parcela. A gente pode orientar, a gente pode ajudar, mas o diferencial mesmo é a paciência, a consistência, a relação e a parceria da família. Tá bom, gente? Então, a família ela precisa ser parceira da escola e vice-versa. Se não existir essa relação, esse processo de alfabetização realmente vai ficar bem difícil, tá? E aqui eu coloco o pilar, família, escola, educação e aprendizagem. Carla, como é que você vê essa questão das escolas? Eu vejo que a gente está caminhando. Já foi bem pior o processo de inclusão, como a gente conversou na nossa palestra passada com vocês. Mas eu estou vendo que está melhorando bastante, tá, gente? Então, assim, cabe a nós, como família, sempre, sempre, sempre tentar essa parceria. Porque se ela não existe, se eu acho que o processo de alfabetização do meu filho e da minha filha é apenas papel da escola, essa questão aqui da educação e da aprendizagem, ela não acontece. E vocês veem que isso aqui não estou falando para crianças autistas não, tá, gente? Isso aqui serve para toda e qualquer criança. Se não existir esse pilar aqui, as coisas não fluem, tá? Deixa eu ver aqui o chat. O que você acha de escola para autistas não verbais, que não conhecem uma letra, só questão de socialização mesmo? A minha opinião, muitos especialistas divergem dessa opinião, mas, para mim, Carla, a escola é lugar de crianças autistas, sejam elas leve, moderado, grave. Gente, as crianças aprendem imitando, vendo o outro fazer. Então, para mim, a escola regular, só que a gente precisa de caminhar bastante. Eu acredito que a gente já caminhou muito, são 15 anos nessa área, e eu já vejo muitas escolas bem mais preocupadas em adaptação, em estruturação da escola, em melhoria da sala de aula, recebendo os atendentes terapêuticos, tendo uma pessoa para ficar com as crianças, né, para dar esse suporte. E, assim, eu vejo que tem melhorado bastante. E eu acredito muito, assim, isso é o que eu escuto também de muitos autistas, adolescentes e adultos, que eles gostam de ir para a escola. Muitas vezes eles não se sentem incluídos naquele espaço, mas que eles gostam. Então, a gente tem que fazer um esforço mútuo, enquanto família, enquanto escola, para que essa inclusão seja cada vez mais efetiva. Mas eu acredito muito no potencial das escolas enquanto fazedores de aprendizagem para os nossos autistas. A gente vê tanta coisa boa. Assim, esse ano eu participei de uma turma de alfabetização como terapeuta, eu fui chamada para ser madrinha da criança, e eu saí, foi online, eu saí às lágrimas,
porque os coleguinhas de 5 anos fizeram uma homenagem para o amigo. E ele se emocionou. E assim, eu fiquei dizendo, meu Deus, imagina se essa criança não tivesse inserido na escola. Eu me emociono mesmo, porque eu lembrei, foi no final do ano passado, né? Foi recente, agora, novembro, dezembro. E aí eu lembro bem todas as crianças fazendo homenagens a ele, porque realmente ele era o mais introspectivo da turma, mas muito amado. E ele se emocionou. A tela dava para ver, porque as crianças fizeram plaquinhas e homenagearam ele como o parono da turma, né? Que foi, a turma levou o nome dele. E assim, eu vi o quanto a inclusão ela feita com qualidade, a professora dele era simplesmente, assim, fantástica, que eu queria que existisse pelo menos 20 professoras daquela, já estava de bom tamanho. E aí, é maravilhoso. Para mim, certo? Então, eu, como especialista, eu não abro mão de crianças com autismo na escola. Meu filho tem interesse restrito em alfabetos e números, mas não consegue pedir água ou qualquer outra coisa. É aquilo que a gente estava conversando, Nelise. Não sei se você nos acompanha desde o início. Eu falo demais, né, gente? Vamos dar suporte visual aí a ele, tá? Oferecer a ele. Se ele já reconhece letras e números, é porque ele é muito bom simbolicamente. Ele consegue diferenciar. Então, o suporte visual aí, você apresentar o que é que você quer, apresentar água, chocolate, apresentar a figurinha do brinquedo, vai ajudar bastante, tá? No processo de linguagem. Aí aqui, ó, somos todos geniais. Vocês lembram disso? Mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em árvores, ele passará a sua vida inteira acreditando ser estúpido. Albert Einstein. Então, é assim, vamos olhar para as nossas crianças como crianças. E vamos ver realmente o que é que importa para o processo de alfabetização. Não existe protocolo de 10, de 20 passos para alfabetizar uma criança autista, para tirar ela do espectro. O que a gente pode fazer é entender ela como indivíduo e suas potencialidades e suas habilidades para chegar onde a gente quer chegar. Mas com receita de bolo, a gente não chega em lugar nenhum. Tá bom? Obrigada, gente. Aqui eu deixo minha contribuição essa noite com vocês. Eu espero que eu tenha ajudado a vocês a entender a necessidade e a possibilidade que a gente tem de ajudar nossas crianças com autismo a serem alfabetizadas, mas não de uma forma que a gente queira, mas que eles podem nos dar. Então, vamos refletir em relação a isso. Eu acho que a gente levando assim conhecimento de qualidade e deixando isso bem claro para as pessoas, eu acho que a gente vai conseguir um caminho melhor aí para os nossos autistas, uma caminhada menos dolorosa, né? E aí eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra aí futuramente. Canal do YouTube, Carla, vai lá, faz propaganda, chama Terapia de Mães.